Irá começar a gravar. Está gravando. Bom, gente. Bom dia a todos, para quem não dei bom dia ainda. Não está todo mundo na sala, mas tranquilo, vamos nessa. Hoje, eu vou mudar com vocês, meu Deus, o capítulo 23. Ainda estou no último capítulo da terceira apostila, mas não tem problema não. Só tem um detalhe. A aula que eu vou dar aqui para vocês hoje, eu não vou falar de tudo que tem no capítulo, tá? Eu vou tocar nos pontos mais importantes. E, ao mesmo tempo, né, mais para o final, eu vou abordar um tema que o livro de vocês não traz, que eu acho muito importante. Ou seja, eu vou dar parte do que tem no capítulo do livro de vocês e parte que não tem. A parte que não está no livro de vocês. Então, peço que prestem atenção, que se alguém estiver na cama deitado, quase dormindo, por favor, levante. Tá? Mas vamos lá. Esse capítulo vai basicamente falar de processos de independência. Da Ásia e da África. Claro que há muitos países em cada um deles. Daria para ficar falando um ano inteiro só disso. E tem muito país. Tem muito país. E com cada país foi uma situação diferente. Mas dá para a gente ter uma noção geral do que aconteceu, porque aconteceu. Primeiro, antes de mais nada, a gente tem que ter em mente que Ásia e África, dois continentes bem grandes, se tornam colônias da Europa no século XIX. Então, em 1800, e lá vai Dom Pedro, nós temos o imperialismo europeu, ou chamado também de novo colonialismo. O que era isso? Simplesmente, os países da Europa, principalmente França e Inglaterra, um pouquinho de Alemanha depois, como estavam crescendo e começando a ter muitas indústrias, eles começaram a procurar outras regiões do planeta que pudessem, ao mesmo tempo, servir de compradores do que os europeus produziam e, ao mesmo tempo, também fornecer matéria-prima para as indústrias. Então, eles começam a explorar, ocupar e explorar essas grandes regiões. Oh, meu Deus. Oh, garganta. Vai não. Essas grandes regiões. Posso? Beleza, valeu. Essas grandes regiões da Ásia e da África. Isso começa aos poucos, de início. Por exemplo, a Inglaterra com a Índia, a Inglaterra com a China, mais ou menos. Mas tem uma hora que dá um boom. Tem uma hora que a Europa consegue dominar uns 80% da Ásia e a África 100%. Ou, na verdade, 99%. E todas essas regiões dominadas se tornam colônias. Em todo discurso bonitinho, que estamos ajudando eles a melhorar, a se desenvolver e tudo mais. Só que eles queriam, na verdade, né, explorar essas populações. E, assim, isso em cada lugar, com cada país, foi diferente. Em alguns lugares foi mais leve, em outros lugares foi um horror, assim, uma coisa
bem pesada, ruim. Mas, de forma geral, tivemos isso. Europa, século XIX, avançando sobre África e Ásia para conseguir novas colônias. Colônias que fornecessem matéria-prima para as indústrias e fossem compradores. Isso aqui tá tranquilo, certo? Beleza. Sim. Tranquilo. Acontece que, aos poucos, esses lugares da África e da Ásia que estavam sendo explorados pelos europeus começaram a querer se tornar independentes. Principalmente quando começa a surgir e a se espalhar a ideia de nacionalismo. Meu Deus. A ideia de nacionalismo. O nacionalismo surge na Europa desse século aqui. Só que na Europa surge com uma ideia de... Como é que é isso? Orgulho de ser do país tal. Nessas regiões que estavam sendo colonizadas, o nacionalismo vai gerar um desejo por independência. Um desejo por se livrar do colonizador e, né, tocar sua própria vida no próprio país. Isso começa a surgir em vários lugares da África e da Ásia. E com o tempo, alguns países desses dois continentes conseguem se tornar independentes. É bem pouquinho disso mesmo. Começa, por exemplo, o Egito, bem no século XX, um país ou outro, poucos países mesmo. Isso aqui eu estou falando de final do 19 e início do 20. Esse nacionalismo nas colônias africanas e asiáticas faz surgir muitos movimentos de independência, geralmente falando. Mas, com muita repressão contra eles, nem todos conseguem ser bem-sucedidos. Até que, depois da Segunda Guerra, acontece uma avalanche de dependências. Em sequência, eles vão conseguindo se tornar independentes. Depois da Segunda Guerra Mundial. Por quê? O que mudou? Após a Segunda Guerra, foi mais oportuno para esses países, essas regiões da África e da Ásia, conseguirem a independência que queriam mais cedo. Por causa de dois motivos principais. Primeiro, a Europa, com a guerra, estava na lama. Estava bem mais fraca. A Europa estava mais fraca, estava muito enfraquecida. Então, se estava mais enfraquecida, se estava mais preocupada consigo mesmo, ela não tinha como mais tomar conta, igual fazia antes, da colônia que tinha lá no Raio do Parto. Isso principalmente para a Inglaterra e França, que foram os países que mais tiveram colônias, mas também para outros. Então, com ela enfraquecida, é até fofo. Você vê que acaba a Segunda Guerra, poucos anos depois, começa a ter várias dependências. Eles conseguem com muito mais facilidade. Mas, segundo motivo, acaba sendo a Guerra Fria. Por quê? Além da Europa estar enfraquecida, oh Deus,
Quando começa essa disputa entre Estados Unidos e União Soviética, cada um deles viu esses movimentos de dependência como oportunidades muito bacanas de conseguirem novos aliados, aumentarem seus poderes. É daí que vem, por exemplo, a Guerra do Vietnã. Por que surge a Guerra do Vietnã? Porque os dois viram que, aquele Vietnã que tinha acabado de se tornar independente da França, vou voltar, da França, pode ir para um lado ou para o outro. Então, eles vão lá e disputam esse lugar. A Segunda Guerra, o importante da Segunda Guerra é que ela enfraquece a Europa. Quem era o colonizador? Basicamente, a Europa, países europeus. Com a guerra, eles estão destruídos, eles estão na lama, tem que se recuperar. Né? Eles têm que se recuperar, eles não vão conseguir mais tomar conta com tanta eficácia dos seus colônias. Oi. Explica esse negócio da guerra de novo. Acabei de falar mesmo. Explica de novo o negócio da guerra. Segunda Guerra. Sim. Com a Segunda Guerra, a Europa está destruída. A guerra termina. Mas os países que estavam na guerra, né, estão endividados, têm que se reconstruir, começam a ter empréstimo dos Estados Unidos. Então, como é que esse país, que agora tem que se reconstruir, vai tomar conta da colônia? Vai impedir que a colônia vire independente? Entendeu? Ah, então tu falando ali que a Europa tá não é enfraquecida e tem a Guerra Fria. E tem Guerra Fria. Porque quando começa a disputa entre Estados Unidos e a União Soviética, os dois vão ver essas independências que estão surgindo como oportunidades. Um país tal se tornou independente, beleza. Então eles começam a tentar fazer esse país tal ir para o lado de um ou de outro. Fizeram muito isso. Ou então eles mesmos começam a investir para que esse país que está tentando ser dependente consiga ser dependente e vire aliado de um ou de outro. Ou seja, ficaram... Eles só estavam querendo que eles escolhessem um lado. Isso. Mas pra que eles queriam isso? Para aumentar a sua importância, para aumentar o seu poder. É uma guerra de disputa entre eles. Então, quem tiver mais aliado, ganha. Ah, tá. Né? Eles falam isso muito, demais. É daí que vem a guerra do Vietnã, é daí que vem a guerra da Coreia. É tudo isso. Eles interessados nesses novos lugares independentes. Que poderiam ser novos aliados, novos parceiros comerciais, e por aí vai. De certa forma, isso ajudou muitos países a se tornarem independentes. De certa forma. Por quê? Porque tanto no Soviético quanto nos Estados Unidos vão acabar fornecendo dinheiro, fornecendo armas, fornecendo treinamento militar, até mesmo para as guerras de independência que cada um vai ter. Mas, por outro lado, foi muito comum, por causa desse movimento dos dois grandes, da Guerra Fria, que surgissem guerras internas, guerras civis nos novos países independentes, que surgisse algum ditador apoiado por um ou por outro. Foi bastante comum mesmo. Daí que você vê que teve ditadores que ficaram 30 anos no poder. 20, 30 anos. Por quê? Porque quando esse país se tornou independente, esse cara recebeu apoio ou dos Estados Unidos ou da União Soviética. Muitos Estados Unidos, na verdade. Gente. Que a Europa leva apoio aos Estados Unidos? Oi? A gente falou dos Estados Unidos, do apoio. A Europa leva apoio? Não, agora eu tô falando dos países independentes da África e da Ásia. Por exemplo, pegar o exemplo... Eu acho que o Líbano é um bom exemplo. O processo de independência do Líbano,
envolveu muito o apoio dos Estados Unidos. Enfim. Olha, isso é verdade. E o que aconteceu, ao fim e ao cabo? Os Estados Unidos, por investir para que o Líbano se torne independente, eles apoiaram um chefe militar do Líbano, e quando o Líbano se torna independente, esse cara, apoiado pelos Estados Unidos, se torna um governante por 20, 30 anos, como ditador. Ou seja, o apoio dos Estados Unidos facilitou a independência. Mas teve o seu efeito em cadeia, né? Teve o seu efeito contrário. O país passou por um processo de ditadura muito, muito longo. Enfim, deu a guerra civil mais recentemente. Professor, acho que antigamente o mais concorrente dos Estados Unidos era a União Soviética, né? Sim. Daí a Guerra Fria. E hoje é quem? O Japão, né? Concorrente? Não. Os Estados Unidos, recentemente, têm travado uma guerra econômica com a China. Econômico com a China? Com a China. Eu não A China sabia tá se era quase China ou passando já, Japão. né? Então, tem muita gente que até fala que... É porque tem muita gente. Eu vi, tipo, gente zoando que ele é o acordo de paz deles. Sim. Assim, tem gente falando que está começando uma segunda Guerra Fria entre Estados Unidos e China. Não tem gente que fala isso. Sério? Sério. Por quê? Qual o mesmo objetivo? Porque eles estão com uma Qual o guerra mesmo objetivo comercial. disso? É melhorar a Mas economia. não é exatamente uma guerra ideológica, né? Não Sim, chega é a uma ser, guerra fria. apesar dos Estados Unidos lançarem ideologia contra a China. A China não tem feito isso. Não é uma guerra fria, pelo menos não ainda, né? A China, ela não perde tempo com isso, basicamente. É. Ela não perde tempo com isso. Assim, a China, ela sabe brigar. Sabe brigar. A Ela China não fica de sabe. frescura que a União Soviética ficava. Não fica não. A China é mais, tipo, cá pra mão. Mas eles estão numa disputa econômica. Estão. Sim, eu só tô vendo. Tá muito perto até um do outro, né? Sim, também perto. A economia chinesa, hoje em dia, ela é... Acho que é a segunda maior do mundo. Ou se não for a segunda. Tá bem por aí. A chinesa? Em poucos anos ela fez o que os Estados Unidos Não é demorou muito pra japonesa, fazer. não. Não, Léo, não é japonesa. A primeira americana, né? A japonesa tá em quarto, eu acho. Mas muito longe dos dois, muito longe. O Japão é de boa. O Japão fala, isso aí, vamos fazer a O minha. Brasil é tão apelão que o Brasil tá menos em 5, ele é negativo de tão bom que ele é. Não, ele tá no oitavo, eu acho. No oitavo. A gente tem muito PIB, mas a gente não usa direito, é isso. Verdade. Mas, gente, isso aqui eu tô falando muito por alto. Mas deu para entender a questão toda? Sim. Só para recapitular. No século XIX, 1800, lá vai Dom Pedro, Europa avança sobre África e Ásia e coloniza todo mundo. Na virada do século, esses lugares da Europa, da África e da Ásia começam a querer se tornar independentes. Um ou outro consegue, mas o negócio explode. Eles conseguem muito em cadeia após a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Primeiro que a Segunda Guerra enfraquece a Europa. Inglaterra está na lama, a França está na lama, a Alemanha nem se fala. E segundo, que quando começa a disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, ficam os dois brigando para ver para onde vai cada país novo. Se vai se tornar capitalista ou socialista. Na verdade, essas independências da África e da Ásia vão se tornar, o pessoal fala que foi o principal palco da Guerra Fria. Porque era onde eles se batiam. Nunca trocaram um tiro diretamente um com o outro. Mas iam lá brigar no Vietnã,
na Coreia, não sei onde, não sei onde, não sei onde. Tá tranquilo? Alguma pergunta? Não. Não? Beleza, então. Posso pagar, então? Assim. Como eu estou falando de 2 continentes grandes, daria para eu falar de como cada país da Ásia e da África se tornou independente. Daria. Mas eu prefiro pegar uns, digamos, mais importantes cada um. Então, eu vou falar só de 2 com vocês. Eu vou falar da Índia e da África do Sul. Que, ironicamente, os 2 foram independentes da Inglaterra. Começar com a Índia. Os 2, como eu acabei de falar, foram colônias da Inglaterra. Mas a Índia, em especial, ela foi importantíssima para a Inglaterra. Ela foi um dos primeiros países que a Inglaterra transformou em colônia. Isso bem no século XIX, bem no início mesmo, 1800 e... tinha nem Dom Pedro ainda. E durante o século XIX, a Índia acaba ajudando, né, contra a sua vontade, ao enriquecimento inglês. A Inglaterra explora bastante a Índia e enriquece bastante usando a Índia. Isso ao longo de botar aí 100 anos. Mais um pouquinho. Mais que... enfim. Daí que a Índia era crucial para a Inglaterra. Mas o processo de dependência na Índia, ele, assim, aí os indianos tentaram durante várias e várias décadas, até que no início do século XX, ele ganha um pouco mais de força e consistência. Fica, como pode dizer, fica mais forte o negócio mesmo. Muito por influência de um cara que ficou bastante famoso, chamado Mahatma Gandhi. Provavelmente você já ouviu falar dele. Gandhi era um indiano, hindu, ou seja, da religião hinduísmo, e vinha de uma família rica. O Gandhi vinha de uma família rica com dinheiro. Daí que o Gandhi, quando jovem, ele consegue estudar direito em Londres. Ele vai morar na capital do colonizador para estudar direito, para fazer faculdade. Depois desse período em Londres, ele vai para a África do Sul, ironicamente, e fica lá vivendo por 20 anos, atuando como advogado. Só que o que ele viu na África do Sul, ele vai sentir muito desgosto com aquilo. Ele vai se revoltar bastante com o que ele vê na África do Sul. Com a exploração dos ingleses, que lá era absolutamente forte, com a opressão dos africanos. Isso revolta bastante. E ele volta para a Índia. Então, antes da Segunda Guerra Mundial, décadas de 20, mais ou menos, vou botar aqui. O Gandhi, de volta à Índia, ele dá início a um movimento de crítica à colonização e de dependência que ficou muito famoso mundialmente por ser pacífico. O que ele fazia? O Gandhi não era de pegar em armas, ele não ia pro soco, não falei nada disso. Como ele fazia essa crítica à colonização
como ele defendia a independência? Por meio de uma coisa chamada desobediência civil. Tá um pouco na moda até, né? Com isso aqui, ele, por exemplo, ele se recusava a pagar impostos para os britânicos, se recusava a comprar produtos ingleses, o que, por lei, ele deveria fazer. Ou seja, a desobediência civil é você desobedecer ao que estão mandando você fazer. Como a Inglaterra impunha, obrigava que os indianos pagassem impostos, comprassem o que ela fizesse, produzisse, etc, 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 a desobediência civil do Gandhi é uma coisa pacífica. Ele não pega em armas. Ele até apanha por isso, mas ele não reage. Daí que isso, apesar de ter sido só com ele fazendo, ele conseguiu se tornar bastante famoso e chamar muita atenção para o movimento de independência. Fala, Léo. Qual parte? Gandhi? Desobediência civil? Tá. Olha a expressão. Olha o nome. Desobediência civil. Você vai desobedecer. Desobedecer o quê? As ordens do governo. Que no caso aqui é Inglaterra. Você não vai... Assim, Inglaterra quer que ele faça isso. Ele não vai fazer. Ele vai desobedecer. Ele não vai pagar os impostos que tem que pagar. Ele não vai para lá, ele vai para cá, ele vai ficar aqui. Como assim com quem? O Gandhi que fazia isso. Você tá bem hoje, Léo? Enfim. Quem fez isso? Mahatma Gandhi. Isso é uma forma... Essa desobediência civil foi uma forma dele organizar um movimento de independência pacífico. De início, era só ele. Mas, com o tempo, ele foi ganhando mais e mais adeptos. E, além disso, isso se tornou muito famoso mundialmente. E foi aumentando, realmente, foi aumentando muito a atenção internacional para o que ele estava fazendo. Daí que o Gandhi, até hoje, é considerado um grande pacifista da história da humanidade. Cara, quase um santo para a história da humanidade. Por causa disso, ele enfrentava o colonialismo britânico pela desobediência. Não vou fazer, não quero fazer. Pode me bater, mas não vou fazer. Beleza? Tranquilo. E ele ficou algumas décadas nisso, né? Isso não foi de um dia para a noite. E, como eu falei, isso vai ganhando mais apoiadores, muitos apoiadores. Mas a Índia só se torna independente em 47. 2 anos depois da Segunda Guerra Mundial. O movimento de independência cresce bastante, ganha muito apoio internacional, mas é com a Inglaterra enfraquecida pela guerra que consegue. Porém, havia uma situação muito delicada com a Índia. A Índia, com a história independente, o território da Índia era maior do que é hoje. Era bem maior. Por quê? Dentro da Índia, você havia uma região que era muito forte de muçulmanos e uma região muito forte de hindus, adeptos do hinduísmo. Tanto que Gandhi era hindu. Acontece que assim que a Índia se torna independente, eles começam a ter atrito, começam a brigar entre si. O que faz com que a Índia se separe.
depois que ela se torna independente, um pouquinho depois, há uma separação na Índia. Um lado continua a Índia, e o outro lado, o lado mais muçulmano, dá origem ao Paquistão. Essa separação surge depois da independência da Índia, graças a esses conflitos internos entre muçulmanos e hindus. São da Índia, esquece a África do Sul. A África do Sul vai entrar ainda. Tudo da Índia. Então, a Índia, que demora bastante para se tornar independente, assim que se torna, as brigas entre hindus e muçulmanos fazem com que o país se divida. E até hoje está dividido. Até hoje temos um país separado chamado Paquistão, que é forte muçulmano. Enquanto que a Índia é mais do hinduísmo, que é a religião original deles. O Gandhi, quando vê isso aqui, ele não fica feliz, não fica contente. Por quê? Porque na luta dele pela independência, no movimento que ele fez, ele teve muito apoio de muçulmanos. Então, ele usa toda aquela influência que ele ganhou, todo aquele status e fama que ele ganhou, para criticar a separação e defender que houvesse uma reunificação, que voltasse a ser um país só. O que acontece com ele? Um radical hindu o assassina. Gandhi acaba sendo assassinado por um cara que era da mesma religião dele. Porque esse cara que o matou era totalmente contra a ideia de paz e de reunião do país. O cara foi morto, infelizmente. Ok sobre a Índia? Ok. Ok, tranquilo? Posso seguir? Acho que sim. Bacana. Agora, a África do Sul. A África do Sul foi mais tenso, digamos assim. Por quê? Na África do Sul, a colonização foi muito mais forte. Mais forte, eu digo, mais brutal. Em comparação da Índia. Não que a da Índia tenha sido flores, mas na África do Sul foi brutal. E o que ficou marcante na África do Sul? Você tinha uma minoria de brancos e uma maioria de africanos negros. Essa minoria de brancos vão ter ingleses, e os chamados boeres, que eram descendentes de holandeses. Holandeses. E aqui, né, africanos. Negros africanos. Daí que durante o governo da Inglaterra sobre a África do Sul, obviamente quem mandava era esse grupo aqui. A maioria da população que era negra africana era simplesmente explorada, mantida na pobreza e é isso aí, aceita. A África do Sul se torna independente, vira uma república por si mesma em 1961. Mas quando ela vira independente, quem acaba governando? A minoria branca ou a maioria negra? Os que já vinham comandando o país ou a maioria da população?
Mas que já vem incomodando o país. A minoria, exatamente. Exatamente, isso aí. Oi? Concordando com o senhor. Ah, sim, beleza, que eu não vi direito. Essa minoria, que já vem comandando o país. Quando a África do Sul se torna independente, ele faz isso. Mas piora. Essa minoria, eles criam um sistema, um regime, que ficou conhecido como apartheid. Isso aqui é importante para vocês. O que foi o apartheid? Pelo apartheid, essa minoria que estava governando o país começou a criar leis que separavam as pessoas com base na raça, na etnia. Leis que diziam que aquele restaurante melhorzinho é apenas para brancos. Os negros não podem nem entrar ali, não podem nem pisar ali. Aquele lugar é white zone, em inglês. Aquela vizinhança mais rica é apenas para brancos. Os negros que morem na mais pobre. O regime do apartheid foi uma forma que, na lei, no governo em si, você separava brancos e negros, concedia o que fosse de melhor para os brancos, ingleses, descendentes de holandeses, e os negros que se danem, que se lasquem. Daí que você tem cidades pequenas, ricas, em que só podem morar brancos, negros só entram lá para trabalhar, e olha lá, enquanto que grandes cidades pobres, que vão morar só negros. Os negros podem morar no lugar rico? Não. Não pode nem enriquecer, não tem como. Porque as leis impedem. Legalmente falando, não é possível. Simplesmente porque o cara é negro. O apartheid durou uns 50 anos. Aproximadamente 50 anos. Essa divisão que eu falei, de vão ter alguns lugares para brancos e para negros, foi até a parte leve da coisa. Tá? A parte pesada mesmo, é que essa maioria negra, na lei, era considerada como cidadão de segunda categoria. Daí que não tem problema nenhum você prender, não tem problema nenhum você matar, torturar, é segunda categoria, para esse governo do apartheid. Estão entendendo? Qual parte, Léo? Apartheid. Apartheid é essa separação aqui entre brancos e negros, só que na lei. Uma coisa defendida pelo governo, mantida pelo governo. A divisão entre brancos e negros, em que os brancos são beneficiados e os negros são de segunda, terceira, quarta categoria. Tem um filme, por exemplo, muito bom, que mostra bem como é isso. O filme se chama Sarafina. É um filme muito legalzinho. É uma história real de uma pequena cidade nos anos 80, uma cidade de negros. Cidade bem pobre e tudo mais. E mostra os adolescentes num colégio, nesse filme. Uma escola de negros. Começa, nessa escola, a ter uma ocupação. O exército começa a ocupar essa escola para que eles se comportem, para que os negros se comportem e não critiquem o apartheid, não critiquem a exploração que é imposta a eles. No correr do filme,
Esses adolescentes são presos pelo governo, são torturados, alguns morrem na prisão pela tortura, e isso não foi ficção, isso aconteceu. O governo fez isso na África do Sul. Porque, pelo apartheid, isso era permitido. Você podia prender um negro por não ir com a cara dele, mas um branco não. Um branco teria direito a um tribunal justo. Entendeu agora? Beleza, beleza. Então, gente, o apartheid é isso. É a segregação legalizada. É o racismo transformado em lei. E visto como a forma correta no país. O apartheid existiu na África do Sul. Felizmente, só lá. Em tese. Em tese. Daí que, claro que as pessoas da África do Sul não ficaram contentes com isso. Principalmente um cara chamado Nelson Mandela. Nelson Mandela começou, assim que a África do Sul virou independente, ele começou uma série de protestos também pacíficos, sem violência, contra o apartheid, querendo que o apartheid tivesse um fim. Só que, por ele fazer isso, para o governo, ele se torna um criminoso, porque ele não podia criticar. Não pode, é inconcebível você criticar. Então, Nelson Mandela é preso e fica preso por 27 anos. Ele permanece 27 anos na cadeia. Só que a prisão do Nelson Mandela, uma prisão muito domiciliar e tudo mais, acaba aumentando, com o longo do tempo, acaba fazendo aumentar muito a mensagem dele. Ou seja, o fato dele ter sido preso pelo governo por criticar o apartheid, por pedir o fim do apartheid, fez com que ele se tornasse mais e mais popular dentro da população da África do Sul e também fora. À medida que você vai chegando assim, vai passando-se os anos, o mundo, a comunidade internacional, né, as pessoas ao redor do mundo, começam a defender que Mandela seja solto. E isso, com o tempo, faz com que ele finalmente seja solto, ele ganhe liberdade em 1990. Ele finalmente ganha liberdade. Ainda sobre o apartheid. Ele ganha liberdade muito por pressão internacional. Quando ele ganha liberdade, ele consegue, finalmente, com todo esse apoio internacional, ele consegue fazer mudanças maiores no país. O apartheid é legalmente extinto em 94. Chega ao fim. E também em 94, Mandela se torna presidente da África do Sul. O primeiro presidente negro da África do Sul. Isso foi, sim, bastante relevante para a população em geral. Só que, apesar dele tentar, ele criminalizou o racismo, né, instigou o apartheid e tudo mais. Só que, o que a gente tem na África do Sul hoje por causa disso? Até hoje, apesar de não ter mais essa coisa definida por lei, você ainda tem essa diferença muito forte lá. Há cidades ricas que até hoje são só de brancos, em que negros não são bem-vindos lá. E há grandes regiões pobres em que só moram negros. Essa diferença socioeconômica, mas com base em cor da pele, até hoje é forte na África do Sul. Até hoje é muito forte. A apartheid terminou muito recentemente lá. Foi alguma pergunta?
Tranquilo? Não, tá de boa, Tá de professor. boa? Léo, tá tranquilo? Só tô respirando ainda, então tá tranquilo. Beleza. Não, ao contrário. A África do Sul tem maioria africana. Os brancos da África do Sul são a minoria. Mas lá, assim, lá você vai ter brancos ricos e negros pobres. Digamos assim. Beleza. Pode mandar. Agora sim. Eu só dei para vocês um exemplo da Ásia e um exemplo da África. Daria para falar de vários outros exemplos, ainda mais da África. Isso, exatamente isso. Na África, você teve uma situação um pouco, assim, falando da África em geral, tá? África eu estudos. Uma situação diferente da Ásia. Gabriel, pode tirar o pantalão? Valeu. Que diferença foi essa? Em geral, surge um movimento chamado de panafricanismo. Esse panafricanismo diz o seguinte: como a África continente como um todo, foi explorada para a escravidão, está sendo explorada para a colonização, o panafricanismo dizia: as pessoas da África, seja lá de onde for, têm mais elementos em comum do que diferenças, então precisam se unir. Daí a ideia de panafricanismo, união da África. O panafricanismo é um movimento que ele surge muitas décadas atrás, ele alimenta as independências da África, das Áfricas de cada país, né? Ele acaba sendo um movimento que vai incentivar muitas independências na Angola, em Cabo Verde, na Costa do Marfim, no Congo, na África do Sul, no Mali, e por aí vai, por aí vai. E hoje, ele está muito forte para quando os africanos tentam fazer assembleias, criar governos de africanos, sabe? Hoje, por exemplo, você tem... Como é que é o nome daquilo? Você tem uma união de países africanos. Eles têm tipo uma ONU só da África. Você tem torneios esportivos dentro da África, entre os africanos. Há uma série hoje de instituições que funcionam como herdeiras desse panafricanismo. Tá? Só que esse panafricanismo, isso é interessante, ele não surge na África. Os pensadores intelectuais que vão criar esse panafricanismo surgem nos Estados Unidos. E esse movimento vai ser importante também para os negros dos Estados Unidos. O panafricanismo que vai alimentar as diversas lutas de independência nos diversos países da África ao longo de 50 anos, surge nos Estados Unidos e também vai incentivar
lutas e movimentos dentro dos Estados Unidos. É aqui que eu faço uma ponte para um tema que não tem no livro de vocês. Tá? Porque nos Estados Unidos, o panafricanismo vai ajudar o movimento pelos direitos civis. O movimento dos direitos civis. Dos negros. O que foi isso aqui? Assim, para a gente entender esse movimento, a gente tem que entender o que é direito civil. Porque existem algumas categorias do que seriam direitos. Nós temos os direitos políticos. Direito de votar, de ser candidato, de ter participação política. Existem os direitos humanos. Direito à vida, à alimentação, a ter uma casa, ter lazer, e por aí vai. Quando eu falo de direitos civis, isso varia um pouco de país a país, porque quem tem que dar os direitos civis é cada país. Mas o direito civil é o direito de ir e vir, ou seja, eu posso ir ali, eu posso vir aqui, sem invadir propriedade de ninguém. É o direito de poder me encontrar com pessoas, é o direito de ser respeitado pelo quem eu sou no meu país, pelas minhas opiniões, é o direito de não ser preso injustamente, e por aí vai. São direitos que o próprio país tem que dar. No apartheid, por exemplo, a população negra quase não tinha direitos civis, porque eram cidadãos de segunda categoria. E o que acontece nos Estados Unidos? A mesma coisa que na África do Sul. Mesma coisa. A segregação, a separação de que algumas partes, sei lá, uma lanchonete, um restaurante, uma cidade inteira, é só para brancos e outra parte, pior, só para negros, existiu nos Estados Unidos. Só que isso é mais nos estados do sul. Texas, Alabama, Mississippi, Louisiana. Estados dos Estados Unidos que, historicamente, na história deles, tiveram uma presença maior de escravos séculos antes. Quando a escravidão é extinta nos Estados Unidos, assim, as populações negras desses países ficam em uma espécie de apartheid americano, uma segregação racial que também tinha uma base legal em cada estado. Por exemplo, não sei se vocês viram essa série recente, Umbrella Academy. Umbrella Academia. Eu vi se passa isso. Se passa isso. Na segunda temporada, no início, mostra um protesto contra isso. Um grupo de negros vai protestar contra isso. E o que eles fazem? Eles vão para uma lanchonete em que só é permitido brancos. Aquilo não é porque o dono da lanchonete queria, mas havia leis mesmo, de que aquele lugar é só para branco. O negro entrar lá, ele pode ser preso por entrar lá. Eu gosto da segunda temporada que ela mostra muito bem como é que era isso. E aquilo não é ficção, aquilo aconteceu mesmo. Esse movimento, então, foi uma série de protestos que duraram 20, 30 anos, exigindo que essas leis de separação fossem extintas.
que a população negra dos Estados Unidos tivesse direitos assim como a branca. Não é de independência. Não. Eles queriam direitos civis. Eles queriam igualdade. Vou dar um bom exemplo. Uma mulher considerada pioneira desse movimento, eu adoro a história dela, eu gosto muito da história dela, foi uma mulher chamada Rosa Parks. A história dela eu acho muito boa. O que foi Rosa Parks? Rosa Parks, ou Rosa Parks, como a gente fala aqui no Brasil, nos anos 50, 1950 alguma coisa, ela era uma mulher normal, negra, e trabalhava como costureira. E ela morava no estado do Alabama, um estado que fica no sul, e que tinha leis separando. Há lugares só para brancos e lugares só para negros. Um belo dia, Rosa Parks, depois de trabalhar bastante, onde trabalhava, cansada, vai para casa. E, como qualquer pessoa, pega um ônibus e vai para casa. Trabalhou o dia todo, estava cansada. E ela sentou em um banco do ônibus para descansar. Era um dos últimos lugares vagos. Por quê? Por lei, o ônibus era dividido. Tinha a parte lá do fundão, que era para os negros, e a parte da frente era para os brancos. Ela, como mulher negra, poderia sentar na parte dos brancos? Não. A parte dos negros estava lotada. O que ela, por lei, deveria ter feito, segundo a lei estadual? Ficasse em pé. Mas ela estava morta de cansada e resolveu sentar na parte do branco. No ponto seguinte, sobe um passageiro branco e exige que ela saia dali. Porque aquele banco que ela está sentada não é para negros, é para brancos. Ela se recusa. Ela fala, não vou sair daqui. Trabalhei igual uma cachorro condenada, estou morta e cansada, não sei o que, não vou sair daqui. O que acontece? Ela acaba sendo expulsa do ônibus, o motorista é expulsa do ônibus, ela vai para casa a pé e acaba respondendo um processo na polícia por ter sentado em um banco para brancos dentro do ônibus. E por lei ela não poderia ter feito. Rosa Parks, por se recusar a se levantar do banco de ônibus, acaba alimentando muito os protestos pelos direitos civis nos Estados Unidos. Porque eram situações como essa. Você não pode vir aqui porque você é negro, você tem que ficar lá porque você é negro. Isso aqui é para branco só. Então ela acaba sendo um primeiro nome muito importante para isso. Entendeu, Léo? Eu falei que não é independência, eles só queriam direitos, queriam ser tratados como gente normal. Entendeu? Beleza. Há outros nomes importantes. Há vários nomes importantes. Mas eu vou falar dos dois principais que vocês precisam ter em mente. Bom, beleza. O primeiro, que ficou o mais importante da coisa toda, foi Martin Luther King Jr. Luther King, ou Martin Luther King Jr., era um pastor americano, acho que ele era luterano, negro. E ele acaba se tornando um dos principais líderes desse movimento por direitos civis. Organizou várias passeatas, vários protestos, com a marca de que ele procurava chamar a atenção de forma pacífica. Ele procurou ao máximo organizar protestos e passeatas sem brigar, sem tacar coisa, só de forma pacífica. Aquela cena da série que eu falei agora há pouco mostra isso. Como é o protesto deles? Eles não tentam brigar. Eles só entram no lugar que é proibido, sentam, que é uma lanchonete, e falam, quero um café. Isso é um protesto pacífico. Eles apanham por causa disso.
mas eles em si não fizeram tecnicamente nada, tecnicamente. Luther King, ele incentivava muito esse tipo de protesto, muito. E ele realmente fez um movimento muito grande de forma pacífica. Ele se tornou muito famoso quando, em 1963, ele organizou um grande protesto em Washington, na capital, a chamada Marcha sobre Washington. Washington. Isso aqui foi importante porque, primeiro, foi pacífico. Realmente foi pacífico. Segundo, teve cobertura da televisão. As televisões mostraram. Há gravações até hoje sobre isso. Tá? Se jogar no YouTube, mais sobre Washington, você tem vídeo que gravaram, né? Ou seja, as pessoas do mundo todo puderam ver essa marcha sobre Washington. E nessa marcha, há um momento que é muito legal, ficou marcado muito, que ele deu um discurso. O discurso de Luther King, nesse dia, que é um discurso do I Have a Dream, eu tenho um sonho. Que ele, basicamente, fala como um pregador religioso, mas fala, assim, em prol da igualdade entre brancos e negros nos Estados Unidos. E o discurso é muito bonito, de verdade. Vale a pena procurar no YouTube. Tem chorando já, professor. Oi? Discurso bonito, cara. Cara, pior que é bonito mesmo, real, real. O discurso, tipo, tu olha assim, tipo... É brabo mesmo. É brabão. Vai ser igual ao alfabeto do Bolsonaro, as vogais do Bolsonaro. A. Não, o discurso é bonito mesmo. O cara sabia falar, e tipo assim, ele tá falando basicamente isso. Eu tenho um sonho que um dia meus filhos sejam respeitados como crianças brancas, igual como crianças brancas, que haja paz, sabe? Eles possam sentar e ser amigos. É nessa linha, tipo, é uma parada muito bonita, e que impactou. Esse discurso foi tipo, pá, impactou. Por quê? Isso foi para televisão. Isso passou no mundo todo, isso rodou no mundo. Então ele conseguiu muitos adeptos para isso. Daí que o Martin Luther King é um nome muito importante para isso, para esse movimento. Acaba sendo o principal nome. Ele é tipo lembrado como o principal líder. E Luther King acaba sendo morto. O cara é assassinado uns 5 anos depois por um extremista branco que não queria que o movimento conseguisse vitória, basicamente falando. Um terceiro nome, que também é importante a gente ver, é o de Malcolm X. Malcolm. Malcolm X foi outro líder desse movimento de direitos civis. Ele foi um grande intelectual, que era muito inteligente. Mas ele ficou muito conhecido por ter uma postura diferente do Luther King. Luther King defendia o movimento pacífico. Malcolm X falava, isso não vai dar certo. A situação por aqui está tão ruim que precisamos fazer um movimento de luta armada. Malcolm X se torna um dos principais fundadores do chamado Partido... Acho que em português é isso feminino. Não masculino em português. Não lembro bem aqui em português. Dos Panteras Negras. Panteras Negras. Foi um grupo que lutou muito nesse movimento de direitos civis, só que tinha a marca de fazer uma luta armada. Não era passeata pacífica igual o Luther King. Era pegar em armas, ir para briga, ir para mão. Acaba que esse grupo
com poucos anos, se torna, na ficha do FBI, o FBI começa a considerá-lo como um grupo terrorista. Acaba sendo o terceiro, segundo grupo mais procurado pelo FBI, mais combatido. E o FBI processa, prende, mata vários integrantes desse grupo ao longo de 20 anos. Há casos muito marcantes, principalmente daquela mulher chamada Angela Davis, como integrante desse grupo, do Black Panthers Party. Ela tem um processo, ela responde a um processo criminal que ela não teve culpa realmente. Mas foi muito interessante porque o FBI a caçou com muita força. Por 2 meses ela é presa e tudo mais. E quando ela consegue ir para o júri, como ela era muito inteligente, ela acaba chamando mais atenção ainda para o movimento dos direitos civis. Mas estou citando ela só para mostrar como o FBI caçou essa galera aqui, considerou como um movimento terrorista. Por quê? Usava a luta armada a favor dos negros. Então, recapitulando só para fechar. Tem 3 nomes que é importante a gente saber sobre isso aqui. Tá? Rosa Parks, que começou o movimento simplesmente porque ela estava cansada e não queria dar o lugar dela no banco do ônibus. Martin Luther King Jr., que foi o lado mais pacifista, mais pacífico, e deu o discurso do eu tenho um sonho, I have a dream, e Malcolm X, ou Malcolm X, que fundou o Black Panthers Party. Ok? Esse movimento aqui foi muito forte nos anos 50 e 60. Ele conseguiu bastante vitória mesmo. Hoje, nos Estados Unidos, em fevereiro, comemora-se o dia de Martin Luther King, a semana do... Acho que chama Semana do Orgulho Negro, acho que se chama. Tá? Então, o movimento conseguiu bastante coisa. Então, eles foram felizes. Ao mesmo tempo, digamos assim, há coisas que eles ainda estão lutando até hoje. Desde 2013, pelo menos. Ok? Mas esse é outro capítulo. Enfim, gente, uma pergunta. Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Acho que não. Não. Tranquilo? Essa parte que botei em azul, de direitos civis, não tem no livro. Tá? Não tem no livro de vocês. Não tem mesmo. Desculpa. Eu acho uma falha de vocês não terem isso, que é importante. Então, eu espero que vocês simplesmente tenham entendido. De verdade. Ok? Deixa eu parar de gravar.